Tente imaginar o som do desespero. Não o som de gritos, de batalhas ou de edifícios desabando, que são os sons de crises agudas e repentinas. Estou falando do som de uma crise lenta, biológica e inevitável. Feche os olhos por um segundo e imagine o deserto de Sin. Estamos exatamente entre Elim e o Monte Sinai. A paisagem aqui não perdoa. É uma extensão vasta de cascalho, rocha calcária e um horizonte que treme com o calor durante o dia e congela os ossos durante a noite. Agora, coloque nessa paisagem uma cidade inteira de refugiados. Homens, mulheres, idosos, crianças, gado. A Bíblia nos dá uma data precisa. É o 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Isso é crucial. Por que essa data importa? Porque é matemática simples. Eles saíram do Egito com pressa, carregando nos ombros o que podiam de massa não levedada, os pães ázimos, um suprimento de viagem. Qualquer especialista em logística militar antiga ou moderna lhe dirá a mesma coisa. Uma nação em marcha consome recursos em uma velocidade aterrorizante. Passaram-se 30 dias, 4 semanas. O último farelo de pão trazido da terra da escravidão foi consumido. As sacolas de couro estão vazias. As crianças, que nos primeiros dias corriam excitadas com a aventura da liberdade, agora estão sentadas, letárgicas, com os olhos fundos. O gado está magro, encontrando pouco ou nada para pastar. O silêncio que cai sobre o acampamento naquela noite não é de paz. É o silêncio pesado da mortalidade. Pela primeira vez desde que as pragas humilharam o faraó, a realidade atingiu o povo de Israel com a força de um martelo. A liberdade tem um custo, e a moeda desse custo é a fome. Não há supermercados aqui. Não há caravanas comerciais. Não há Nilo para irrigar plantações. Há apenas areia e a certeza matemática de que, se não comerem em breve, começarão a morrer. Um por um. É neste cenário de terror visceral que a mente humana começa a pregar peças. A memória, afetada pela hipoglicemia e pelo medo, começa a editar o passado. De repente, o Egito não parece tão ruim. O chicote do feitor, o trabalho forçado sob o sol, a humilhação de não ser dono do próprio destino. Tudo isso desaparece diante da memória olfativa das panelas de carne. Eles se lembram dos pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas. O estômago vazio é um narrador mentiroso. Ele convence você de que a escravidão com barriga cheia é o paraíso, e que a liberdade com fome é uma sentença de morte. Eles olham para Moisés não como um libertador, mas como um agente funerário que os levou para o meio do nada, para cavar 2 milhões de sepulturas na areia. Você está no Contando Histórias, o lugar onde descobrimos que o passado é muito mais complexo, humano e fascinante do que as versões resumidas que aprendemos na escola. Aqui, nós não olhamos apenas para o milagre. Nós olhamos para a sujeira, o medo e a psicologia de quem viveu a história. Nós escavamos a verdade por trás do mito. Então, se você está pronto para desvendar este mistério conosco e entender por que a fome foi a ferramenta pedagógica mais poderosa da história, esta é a hora perfeita para se inscrever e se juntar à nossa investigação. Vamos reconstruir esse mundo juntos. Voltemos àquela noite fatídica. A tensão no acampamento é palpável. Moisés e Arão estão sendo cercados por uma multidão furiosa. As palavras registradas são brutais. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Pense no peso disso. Eles estão dizendo, na cara dos seus líderes, que a morte rápida no cativeiro seria preferível à morte lenta na liberdade. Deus ouve isso, e a resposta dele muda tudo. Não é uma resposta de fogo, nem um terremoto. É uma promessa estranha. Eis que vos farei chover pão dos céus. A frase é tão poética que perdemos o choque dela. Pão não chove, água chove, granizo chove. Pão é fruto da terra, do suor, do plantio, da colheita, da moagem, da fermentação e do forno. É um processo horizontal, humano, terrestre. Dizer que vai chover pão é subverter a ordem natural da física e da agricultura. Mas aquela noite passa. A ansiedade impede muitos de dormir. O que vai acontecer? O amanhecer no deserto é um espetáculo à parte. O sol começa a pintar o horizonte de roxo e laranja,
E o frio da madrugada começa a ceder. O acampamento começa a despertar. As pessoas saem de suas tendas, esfregando os olhos, talvez esperando encontrar pilhas de pães de trigo prontos, fumegantes, como se uma padaria celestial tivesse feito uma entrega noturna. Mas não é isso que eles veem. Eles olham para o chão. O deserto, habitualmente marrom e ocre, está coberto por algo diferente. Havia caído orvalho durante a noite, e agora que o orvalho evaporou com o primeiro calor do sol, algo restou na superfície. Aproxime a câmera narrativa agora. Esqueça as pinturas renascentistas com anjos jogando baguetes das nuvens. Olhe para o chão com os olhos de um hebreu faminto e confuso. O que está lá é descrito com precisão quase científica no texto original. É uma coisa fina. É semelhante a escamas. É pequeno como a geada sobre a terra. Não parece comida. Parece um fenômeno meteorológico bizarro. Talvez pareça resina. Talvez pareça uma infestação de fungos ou líquens. Brilha sob o sol da manhã como pérolas espalhadas ou sementes de coentro brancas. O povo se aproxima. Alguém se abaixa, toca a substância. É sólida, mas delicada. Não tem cheiro de carne, nem de pão fermentado. O silêncio da noite anterior é substituído por um murmúrio de confusão que corre como uma onda elétrica por todo o acampamento. As pessoas olham umas para as outras. Os vizinhos gesticulam. Ninguém sabe o que é. Ninguém viu nada parecido no Egito, nem nas histórias dos patriarcas. E é aqui que nasce o nome. O nome que atravessou milênios não é um rótulo descritivo glorioso. Em hebraico, eles olham uns para os outros e perguntam: Manhu? Essa expressão, Manhu, é literalmente uma pergunta. Significa, o que é isto? Eles não sabiam o que era. O nome do alimento que sustentaria uma nação inteira por 40 anos é literalmente um ponto de interrogação. O maná é a cristalização da perplexidade humana diante da provisão divina. Eles não o chamaram de pão de Deus ou o milagre branco. Eles o chamaram de o que é isso? Moisés precisa intervir. Ele vê a confusão nos rostos deles. Ele vê que eles estão hesitando, talvez com medo de que seja veneno, ou apenas sujeira do deserto. Ele diz: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Mas a verdadeira questão naquele momento não era apenas química ou biológica. Não era apenas sobre calorias. Aquele pó branco no chão representava uma ruptura total com tudo o que eles entendiam sobre sobrevivência. No Egito, a comida vinha do sistema. Vinha do faraó, vinha do Nilo, vinha do trabalho armazenado. Aqui, a comida estava vindo de lugar nenhum, aparecendo do nada, vulnerável no chão, pronta para ser pisada ou derretida pelo sol. Imagine a cena. Milhões de pessoas, agachadas na poeira, começando a recolher esses grãos brancos, ainda céticos. Eles provam. O gosto é descrito como bolos de mel. É doce. É energia pura. O choro das crianças cessa à medida que elas comem. A vida retorna aos corpos. Mas a mente deles está prestes a entrar em um conflito terrível. Porque junto com a comida veio uma regra que ia contra cada instinto de sobrevivência que eles possuíam. Moisés não disse apenas comam, ele disse: colham apenas o necessário para hoje, não guardem nada para amanhã. Pare e pense no absurdo disso para um ex-escravo que acabou de passar fome. Você está no meio de um deserto hostil. O céu lhe deu comida hoje. Seu instinto grita para você encher cada jarro, cada bolso, cada dobra da roupa, e enterrar um estoque para garantir que seus filhos não chorem de fome amanhã. O instinto humano é a acumulação. A segurança para nós é ter a despensa cheia. Mas a ordem divina foi o oposto exato. Segurança não é o seu estoque. Segurança é a minha palavra. Vocês terão que confiar que amanhã, quando o sol nascer, isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Eles estavam diante de algo muito maior que um banquete. Eles estavam sendo matriculados, sem saber, na escola mais difícil da existência humana. A escola da dependência diária. O mistério do maná começa com essa pergunta: o que é isto? Mas a resposta nos levará para dentro da alma humana e do nosso medo crônico do futuro. Me diga nos comentários. Se você estivesse lá, no meio do deserto, com sua família faminta e visse comida cair do céu, você teria a coragem de obedecer
e não guardar nada para o dia seguinte, ou seu instinto de sobrevivência falaria mais alto? Com a barriga cheia pela primeira vez em semanas, algo curioso acontece com a química cerebral dos israelitas. A fome aguda, aquela dor que nubla o raciocínio e nos reduz a animais instintivos, começa a recuar. E quando a urgência da sobrevivência física dá uma trégua, o espaço mental é imediatamente preenchido por algo talvez ainda mais perigoso: o medo do futuro. Para entendermos a profundidade do que estava acontecendo naquele acampamento, precisamos fazer uma viagem psicológica. Precisamos desmontar a psique de um escravo recém-liberto. Há uma razão muito específica e dolorosa para que, apenas alguns dias antes, eles estivessem gritando sobre as panelas de carne do Egito. À primeira vista, parece loucura. Quem, em sã consciência, sente saudade do chicote? Quem sente falta de ver seus filhos nascerem com o destino selado de fazer tijolos de palha, sob o sol escaldante, até morrerem de exaustão? A resposta não está no masoquismo, mas na previsibilidade. O ser humano tem um vício profundo, quase biológico, por padrões e certeza. No Egito, a vida era horrível, sim, era brutal, injusta e curta. Mas era previsível. O escravo acorda sabendo exatamente o que vai acontecer. Ele sabe que vai sofrer, mas também sabe que, ao final do turno, haverá uma ração de comida. O sistema escravagista, por mais perverso que seja, tem interesse em manter sua força de trabalho viva. O faraó provia. O Nilo provia. Havia uma infraestrutura de morte, mas era uma infraestrutura sólida. A liberdade, por outro lado, é o reino do caos absoluto. No deserto, não há turno de trabalho, não há feitor, mas também não há refeitório. A liberdade impõe uma responsabilidade aterrorizante: a manutenção da própria vida. Quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e viram os exércitos de Faraó serem engolidos. Eles sentiram a euforia da libertação. Mas a euforia dura pouco. O que resta é o silêncio vasto e indiferente do deserto. E nesse silêncio, a memória afetiva começa a trabalhar contra eles. Eles romantizavam o Egito porque o Egito representava a segurança do estoque. Um império é construído sobre celeiros. José, um antepassado deles, tinha ensinado o Egito a estocar. A civilização egípcia era a mestre da conservação, desde a conservação de grãos até a conservação de corpos em múmias. Tudo no Egito gritava permanência, tudo no deserto gritava transitoriedade. E então, Deus introduz o maná. E com o maná, ele introduz um sistema econômico e psicológico que é o oposto exato da lógica imperial do Egito. Vamos analisar a regra que veio com a comida. Deus poderia ter feito o maná cair uma vez por mês. Imagine como seria muito mais prático. Uma chuva torrencial de grãos no dia 1º. O povo passa 2 dias recolhendo toneladas de alimento, enche suas tendas, constrói pequenos silos improvisados e passa os próximos 29 dias tranquilo, administrando seu estoque. Isso faria sentido logístico. Isso acalmaria a ansiedade coletiva. Permitiria planejamento, trocas comerciais, talvez até o surgimento de uma pequena elite que recolhesse mais rápido e vendesse para quem recolhesse mais devagar. Mas a ordem foi cirúrgica. Davar yom biyomo. A porção de um dia no seu dia. Essa regra é um ataque frontal à psicologia da escassez. A psicologia da escassez nos diz que nunca haverá o suficiente. Então precisamos agarrar tudo o que pudermos agora. É a lógica que esvazia prateleiras de supermercado na primeira notícia de uma crise. É a lógica que nos faz acumular dinheiro, bens e recursos muito além do que precisamos, apenas para silenciar a voz interna que sussurra: e se acabar? Ao estabelecer o ciclo de 24 horas, Deus estava forçando uma reconfiguração neural naquele povo. Ele estava dizendo: eu não quero que vocês confiem no estoque. Eu quero que vocês confiem no provedor. A diferença é abismal. Confiar no estoque é confiar em algo que você controla. Algo que você pode ver, tocar e medir. Confiar no provedor é confiar em uma promessa invisível de que amanhã, quando o sol nascer, o milagre vai se repetir. Isso gerou uma angústia palpável. Imagine o pôr do sol naquele primeiro dia. As famílias recolheram o maná. Eles comeram. Fizeram bolos, cozinharam em potes.
Estão satisfeitos. Mas agora, o sol está se pondo. A temperatura cai rapidamente. Eles olham para as vasilhas, vazias. Não sobrou nada. A regra era clara: 1 homer, cerca de 2 a 3 litros, por pessoa. A medida exata para saciar, sem sobras. Eles vão para a cama com a despensa zerada. No Egito, a despensa zerada significava morte. No deserto de Deus, a despensa zerada era o pré-requisito para o milagre da manhã seguinte. Você consegue sentir a tensão no ar dentro daquelas tendas? Pais olhando para seus filhos dormindo, o medo apertando o peito. E se Moisés estiver errado? E se Deus mudar de ideia? E se o vento soprar para outro lado amanhã? E se aquilo foi um evento único, uma anomalia da natureza, e nós gastamos tudo hoje? Essa é a pedagogia da dependência. É uma tortura para o ego autossuficiente, mas é a única cura para o coração escravo. Deus estava ensinando a eles que a segurança não reside na acumulação de bens, mas na constância da relação com Ele. Além disso, havia um aspecto social fascinante nessa nova economia do maná. A Bíblia relata um fenômeno estranho. O que colhia muito não sobrava, e o que colhia pouco não faltava. Havia uma equalização sobrenatural. Pense na natureza humana. Assim que o maná caiu, certamente houve os colhedores de alta performance. Jovens rápidos, fortes, competitivos, que saíram correndo com sacos enormes, tentando garantir o triplo da cota. E houve os idosos, os doentes, as famílias com crianças pequenas, que mal conseguiam preencher suas vasilhas. Na lógica do capitalismo selvagem ou da sobrevivência do mais apto, os fortes ficariam ricos em maná e os fracos passariam fome ou teriam que comprar dos fortes. Mas o texto diz que, ao chegarem na tenda e medirem o que colheram, a quantidade se ajustava. Era um milagre dentro do milagre. O excesso do ganancioso desaparecia ou reduzia. A falta do fraco era suprida. O maná não permitia desigualdade. Ele não permitia a criação de classes sociais baseadas na posse de alimento. Todos eram iguais diante da mesa de Deus no deserto. Isso, para uma mente acostumada com a hierarquia rígida do Egito, onde o faraó tinha tudo e o escravo não tinha nada, era um choque cultural violento. Eles estavam sendo apresentados a uma realidade onde o valor não estava em ter, mas em receber. Mas a mente humana é teimosa. O trauma da escassez não se cura em um dia. Enquanto mastigavam aquele pão doce, com gosto de azeite fresco e mel, a parte reptiliana de seus cérebros continuava gritando o alerta de perigo. Eles olhavam para o chão do deserto à tarde. O sol do meio-dia tinha derretido o que sobrou no campo. Onde de manhã havia um tapete branco de comida, agora havia apenas pedras quentes e areia seca. A prova física da provisão havia evaporado. Essa visão do nada à tarde era a parte essencial do teste. Se o maná ficasse lá o dia todo, como uma neve eterna, a ansiedade diminuiria. Eles poderiam pensar: está lá, se eu precisar, pego mais tarde. Mas o desaparecimento do maná sob o calor do sol forçava uma disciplina de ritmo. Havia hora para colher. Havia hora para confiar. A psicologia da escassez nos diz que o tempo é inimigo. O tempo consome nossos recursos. Mas a psicologia do maná tentava ensinar que o tempo é cíclico e que a misericórdia se renova a cada manhã. Era uma batalha diária entre a ansiedade aprendida no Egito e a fé exigida no deserto. Moisés, como líder, deve ter sentido o peso dessa transição psicológica mais do que ninguém. Ele não estava apenas guiando uma marcha geográfica. Ele estava tentando curar um transtorno de estresse pós-traumático coletivo. Ele sabia que se o povo não aprendesse a confiar na provisão de hoje, eles nunca teriam a coragem de conquistar a terra de amanhã. O maná, portanto, não era apenas nutrição para o corpo. Era um ansiolítico divino. Era uma terapia de exposição. Vou expor vocês ao seu maior medo, a falta de estoque, todos os dias, até que vocês aprendam que não vão morrer por causa disso. Mas, como veremos, a terapia é dolorosa. E o paciente muitas vezes se rebela contra o tratamento. A tentação de garantir o amanhã, de burlar o sistema, de esconder um pouco de maná debaixo do tapete só por precaução, começou a germinar no coração de muitos, assim que a primeira noite caiu.
O cheiro doce do maná fresco nas vasilhas era um convite à confiança, mas o cheiro do medo em suas próprias peles era um convite à desobediência. E naquela primeira noite silenciosa, enquanto as estrelas cobriam o deserto de Sim, a batalha entre a fé e o instinto estava prestes a deixar suas primeiras vítimas envergonhadas. Vamos colocar o maná sob o microscópio. Vamos tirar esse fenômeno das páginas da teologia e trazê-lo para a bancada do laboratório. Se pudéssemos viajar no tempo, pousar um helicóptero no deserto de Sim em 1446 a.C. e coletar uma amostra daquele chão coberto de branco, o que encontraríamos? A Bíblia é surpreendentemente específica sobre as propriedades físicas dessa substância. Não é uma descrição vaga ou etérea. O texto trata o maná como um objeto físico com características mensuráveis. Temos 3 descritores principais: forma, cor e sabor. Primeiro, a forma. É descrito como semente de coentro. Se você já viu sementes de coentro secas, sabe que são pequenas esferas, quase perfeitas, levemente estriadas. Isso nos diz algo crucial. O maná era granular. Não era uma pasta, não era uma gosma, não era um líquido. Eram grânulos sólidos, pequenos e duros o suficiente para serem manuseados individualmente, mas abundantes o suficiente para cobrir a terra como geada. Segundo, a aparência. O texto usa a palavra hebraica bedolar, traduzida frequentemente como bdélio. O bedélio é uma resina aromática que, quando seca, se assemelha a pérolas pequenas, translúcidas e amareladas ou brancas. Então, imagine um campo coberto de milhões de pequenas pérolas foscas, brilhando suavemente sob a luz da manhã. Era algo bonito de se ver. Havia uma estética no milagre. Não era uma ração cinza e utilitária. Parecia joia espalhada na areia. Terceiro, e mais importante para um povo faminto, o sabor. As descrições variam ligeiramente, sugerindo talvez uma versatilidade no preparo ou uma mudança na percepção ao longo do tempo. Em Êxodo, é descrito como bolos de mel. Em Números, o sabor é comparado a azeite fresco, ou bolos amassados com azeite. Mel e azeite. Carboidrato de rápida absorção e gordura de alta qualidade. Doçura e substância. Era palatável. Era, a princípio, delicioso. Agora, precisamos enfrentar o elefante na sala. Ou melhor, o inseto no deserto. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos, céticos e naturalistas tentaram explicar o maná como um fenômeno puramente natural. A teoria mais famosa envolve a tamargueira, Tamarix manifera, um arbusto comum no Sinai. Existe um pequeno inseto, uma cochonilha, que se alimenta da seiva dessa árvore e excreta uma substância rica em açúcar, que endurece e cai no chão. Os beduínos locais chamam isso de man, e até hoje o recolhem e vendem como um adoçante natural. É uma teoria tentadora. Ah, diz o cético. Não houve milagre. Eles apenas encontraram cocô de inseto açucarado e comeram. Mas quando submetemos essa teoria à química do impossível, descrita no texto bíblico, ela desmorona completamente. A matemática simplesmente não fecha. E aqui está o porquê. Primeiro, volume. A excreção da tamargueira é sazonal, apenas alguns meses no verão, e incrivelmente escassa. Um bom dia de colheita para um beduíno pode render alguns quilos, talvez. Estamos falando de alimentar uma nação de estimadas 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Vamos fazer uma conta de guardanapo. Se cada pessoa consumia um homer, aproximadamente 2 litros por dia, estamos falando de milhões de litros de alimento diariamente. Em termos de peso, estimativas conservadoras sugerem que seriam necessárias cerca de 4.000 a 5.000 toneladas de maná todos os dias. Não existe floresta de tamargueiras no mundo, muito menos no deserto árido do Sinai, capaz de produzir essa quantidade de secreção de insetos. A escala do evento natural é microscópica, comparada à escala do evento bíblico. Segundo, nutrição. A secreção da tamargueira é quase puramente açúcar. É um doce, uma guloseima. Tente alimentar uma população inteira, incluindo soldados em marcha, crianças em crescimento e idosos, com uma dieta exclusiva de açúcar por 40 anos. O resultado seria desnutrição severa, perda de massa muscular, escorbuto e morte em questão de meses. O maná bíblico, por outro lado, sustentou-os com saúde perfeita.
Não houve um só fraco entre as suas tribos, diz o Salmo. Para isso acontecer, o maná tinha que ser um superalimento. Ele precisava conter proteínas complexas, gorduras essenciais, vitaminas e minerais. Era um tudo em um nutricional quimicamente desenhado para a fisiologia humana. Era pão, no sentido mais completo da palavra, sustento integral. Terceiro, processamento. O texto de Números 11:8 nos dá uma pista forense vital. O povo espalhava-se para colhê-lo, e o moía em moinhos manuais ou o pilava em almofarizes. Depois, o cozinhava em panelas e dele fazia bolos. Note os verbos: moer e pilar. Você não moe uma goma pegajosa de seiva de árvore. Você moe grãos. O maná tinha propriedades físicas semelhantes ao trigo ou à cevada. Ele era duro o suficiente para ser transformado em farinha. Isso afasta definitivamente a teoria da resina pegajosa. O maná se comportava como um cereal sintético de alta tecnologia. Quarto, o ciclo de validade. A resina natural da tamargueira pode ser guardada em potes por meses, como mel. O maná bíblico tinha um dispositivo de autodestruição biológico embutido. Ele durava exatamente 24 horas. Se guardado, criava vermes e cheirava mal. Exceto, e aqui a química natural falha totalmente, na sexta-feira. A porção colhida na sexta-feira magicamente estabilizava sua estrutura molecular e permanecia fresca por 48 horas para cobrir o sábado. Nenhum fenômeno natural, nenhuma secreção de inseto, consulta o calendário semanal para decidir se vai apodrecer ou não. Portanto, o que caía no deserto não era deste ecossistema. Era uma inserção de matéria exógena. Era uma anomalia física. Imagine a logística celestial envolvida. Todas as noites, enquanto o acampamento dormia, a atmosfera sobre o deserto sofria uma alteração. O orvalho caía primeiro. O texto diz que o maná caía sobre o orvalho. Isso é um detalhe de higiene fascinante. Deus preparava a mesa. Ele colocava uma toalha de orvalho limpo sobre a areia suja. Depois depositava o alimento sobre essa camada protetora. Era um sistema estéril. E a densidade calórica. Para sustentar 2 milhões de pessoas marchando no deserto, a densidade energética daquela pequena semente branca devia ser extraordinária. Era o combustível definitivo, compacto, leve, completo. Se a NASA hoje tentasse criar a ração espacial perfeita, que ocupasse pouco espaço, não gerasse desperdício e nutrisse perfeitamente o corpo humano por décadas sem variação, eles estariam tentando replicar a fórmula química do maná. Mas havia outro aspecto químico que muitas vezes ignoramos: a versatilidade culinária. Deus não deu a eles um tijolo pronto. Ele deu a eles um ingrediente. Ele deu a matéria-prima. Façam bolos, cozinhem em panelas. Isso preservava a dignidade humana do trabalho e da criatividade. Deus providenciava a substância, mas o homem participava do processo. A mulher hebreia ainda podia ter sua receita especial de bolo de maná. O cheiro que subia do acampamento pela manhã não era de um laboratório estéril, mas de uma padaria gigantesca. Cheiro de massa assando, de cozidos fervendo. Era a união perfeita entre o sobrenatural, a origem da substância, e o natural, o preparo da comida. No entanto, mesmo com essa perfeição química, o maná carregava um efeito colateral psicológico intencional. Sua aparência era uniforme. Todos os dias, a mesma cor, a mesma forma, a mesma textura. Para um povo que vinha do Egito com sua explosão de cores, especiarias e texturas variadas, a perfeição monótona do maná seria, com o tempo, seu maior teste. A química era perfeita para o corpo, mas seria desafiadora para a alma. Mas, por enquanto, voltemos aos primeiros dias. O choque da novidade ainda está fresco. O gosto de mel ainda é surpreendente. As famílias estão aprendendo a lidar com esse novo ritmo. Eles acordam, recolhem, moem, cozinham, comem, e então, vem a noite. A primeira grande escolha moral se aproxima com o pôr do sol do primeiro dia. Moisés foi claro. Ninguém deixe nada para amanhã. Vamos entrar na tenda de uma família comum. O pai, chamemos de Elisur, olha para o pote de barro no canto da tenda. Sobrou um pouco. Talvez meio homer. Ele olha para sua esposa e seus filhos pequenos que já dormem. O deserto lá fora é silencioso e ameaçador. A memória da fome de ontem ainda dói no estômago.
A lógica humana, a lógica da responsabilidade paterna, sussurra em seu ouvido. Elisur, você é um homem prudente. Você não joga comida fora no deserto. E se amanhã não cair nada? E se Moisés estiver louco? Guarde. Apenas um pouco. Esconda no fundo da vasilha. É uma apólice de seguro. Deus vai entender. É para as crianças. A química do maná é estável agora. Mas Elisur está prestes a descobrir que essa substância reage não apenas ao calor e ao tempo, mas à desobediência. Ele cobre o pote. Ele vai dormir sentindo-se inteligente, sentindo-se seguro, sentindo-se um bom provedor que enganou o sistema de risco total. Ele não sabe, mas acabou de plantar uma bomba relógio biológica dentro de sua própria casa. E quando o sol nascer, o cheiro vai denunciar tudo. O sol começa a descer sobre as escarpas do deserto de Sim, pintando a areia de um vermelho profundo, quase cor de sangue. O acampamento, que durante o dia zumbia com a atividade frenética de 2 milhões de pessoas descobrindo o milagre, agora começa a se aquietar. As fogueiras crepitam, reduzindo-se a brasas. O cheiro de bolos cozidos e assados ainda paira no ar, misturado com a fumaça de madeira seca e o odor animal do gado. Pela primeira vez em um mês, o povo de Israel não vai dormir com fome. Há uma sensação física de peso no estômago, aquela letargia agradável que segue uma grande refeição. Mas, à medida que a luz desaparece e as sombras se alongam dentro das tendas, uma fome diferente começa a despertar. Não é a fome de comida, mas a fome de certeza. Este é o momento crítico. Este é o momento em que a teologia colide violentamente com a biologia. Moisés havia transmitido a ordem com clareza cristalina, repetindo as palavras de Deus. Ninguém deixe nada para amanhã. A instrução era simples, binária, sem margem para interpretação. Coma o que precisa hoje. Esvazie as vasilhas. Vá dormir com zero estoque. Parece fácil obedecer quando você está de barriga cheia, certo? Mas coloque-se na pele de um chefe de família naquela noite. Vamos chamar nosso personagem hipotético de Elisur, um homem da tribo de Ruben. Ele está sentado na entrada de sua tenda, observando suas 3 crianças dormirem. A respiração delas é rítmica e tranquila. Ele olha para sua esposa, que está limpando os utensílios. Elisur é um homem responsável. No Egito, ele aprendeu que a vida é dura e que apenas os precavidos sobrevivem. Ele viu homens morrerem porque não esconderam um pedaço de pão extra quando o feitor não estava olhando. A sobrevivência no gueto escravo dependia da astúcia, da capacidade de burlar o sistema, de ter uma reserva técnica escondida em algum buraco na parede de barro. Agora, olhe para a vasilha de Elisur. Sobrou um pouco de maná, talvez 2 punhados, talvez meio homer. O cérebro de Elisur entra em um estado de guerra civil. O lado A do seu cérebro, a parte que ouviu Moisés e viu o Mar Vermelho abrir, diz: jogue fora, confie, Deus disse que amanhã tem mais. Mas o lado B, o córtex primitivo, o cérebro reptiliano focado na sobrevivência da espécie, grita em pânico: você ficou louco? Você está no meio de um deserto. E se amanhã não cair nada? E se aquilo foi um fenômeno único? E se Moisés brigou com Deus hoje à tarde e o fornecimento foi cortado? Você vai acordar amanhã e olhar para seus filhos chorando de fome, sabendo que tinha comida na mão e jogou fora? A lógica humana é implacável. Em qualquer cultura, em qualquer era, economizar é uma virtude. A formiga que guarda para o inverno é elogiada. A cigarra que vive o momento é condenada. Poupar é sinal de sabedoria. Quem guarda, tem. Seguro morreu de velho. Todos os provérbios da sabedoria humana conspiram contra a ordem de Moisés. Para Elisur, jogar aquela comida fora parece não apenas imprudente, mas imoral. Parece um pecado contra sua família. Como ele pode conscientemente desperdiçar sustento em uma terra de morte? A tensão dentro da tenda é silenciosa, mas ensurdecedora. Elisur olha para os lados. Ninguém está vendo. A escuridão já tomou conta do acampamento. Ele toma uma decisão. Não é um ato de rebeldia agressiva. Ele não está levantando o punho contra o céu e gritando blasfêmias. É um ato de medo. É um ato de prudência. Ele pega a sobra do maná. Ele não a joga aos cães. Ele a coloca delicadamente em um pote de barro. Ele tampa o pote.
Talvez ele o envolva em um pano para abafar o cheiro, ou o enterre levemente na areia no canto mais escuro da tenda, longe da entrada, longe dos olhares dos vizinhos e, ele espera, longe dos olhos de Moisés. Ao fazer isso, Elisur sente um alívio imediato. A ansiedade no peito diminui. Agora ele tem um plano B. Se o Deus de Moisés falhar amanhã, Elisur garantiu o café da manhã dos seus filhos. Ele se sente inteligente. Ele se sente um bom pai. Ele conseguiu hackear o sistema divino, adicionando uma camada de segurança humana à promessa sobrenatural. Mas Elisur não está sozinho. Em milhares de tendas por todo o acampamento, a mesma cena se repete. Homens e mulheres, movidos pelo trauma da escassez recente, estão escondendo o maná. Eles estão guardando em jarros, em sacolas, debaixo de cobertores. É a conspiração do medo. Agora, vamos olhar para a outra tenda, a do vizinho. Vamos chamá-lo de Caleb. Caleb também tem sobras. Ele também tem filhos. Ele também sente o medo gelado na espinha quando pensa no amanhã. O instinto dele também grita: guarde. Mas Caleb faz algo que desafia a lógica. Ele pega a sobra e a despeja fora da tenda, para ser consumida pelos animais noturnos ou dissolvida pelo vento. Caleb limpa a vasilha. Ele passa o dedo no fundo para garantir que não sobrou nada. A vasilha está vazia. Oca. Ele se deita para dormir. E aqui está o paradoxo. Caleb, o obediente, vai para a cama com uma ansiedade terrível. Ele está vulnerável. Ele não tem rede de segurança. Ele está 100% dependente de que o milagre se repita em algumas horas. Ele precisa lutar contra seus pensamentos a noite toda. A fé não é um anestésico que elimina o medo. A fé é a coragem de agir, apesar do medo. Caleb dorme o sono agitado de quem saltou de um penhasco esperando que alguém o pegue lá embaixo. Já Elisur, o desobediente, dorme o sono pesado e tranquilo da falsa segurança. Ele tem seu estoque. Ele está no controle. Essa noite no deserto é um laboratório da alma humana. Deus está testando algo muito mais profundo do que a obediência a uma regra dietética. Ele está atacando a raiz da nossa idolatria mais antiga: a autossuficiência. Desde que o homem saiu do jardim, nossa busca incessante tem sido por autonomia. Queremos ser deuses de nós mesmos. Queremos controlar nosso destino. O dinheiro, os estoques, os celeiros cheios, as apólices de seguro, tudo isso são mecanismos que criamos para dizer: eu não preciso de Deus hoje, eu me garanto. O maná foi desenhado para quebrar essa espinha dorsal de orgulho. Ele foi projetado para ser um exercício diário de humilhação do ego. Você não pode acumular. Você não pode ficar rico com maná. Você não pode exercer poder sobre o outro com maná. Você só pode ser um receptor. Todos os dias, você tem que estender a mão vazia, como um mendigo, e receber. Para um povo orgulhoso, descendente de patriarcas nobres, ser reduzido à condição de mendigos diários de Deus era ofensivo. A tentativa de guardar o maná era a tentativa de recuperar a dignidade da independência. Se eu tiver um estoque, eu não preciso pedir amanhã. Mas há um detalhe que Elisur esqueceu. Ele tratou o maná como um objeto inanimado, como um grão de trigo comum que obedece às leis da física. Ele esqueceu que o maná não é apenas comida. É pão do céu. É uma substância espiritual materializada. E como tal, ela não responde apenas à temperatura ou à umidade. Ela responde à palavra. A palavra disse: não guarde. Ao guardar, Elisur alterou a natureza da substância. Ele pegou algo que era bênção, dentro do tempo de Deus, e o forçou a existir fora do tempo de Deus. E quando você tenta arrastar uma bênção para fora da vontade de Deus, ela não se torna neutra. Ela se torna maldição. A noite avança. O silêncio é absoluto, exceto pelo uivo ocasional de um chacal distante. A lua ilumina o deserto branco e vazio. Lá fora, não há comida. O supermercado está fechado. A vulnerabilidade é total. Dentro das tendas dos desobedientes, nos potes escondidos, algo começa a acontecer no nível microscópico. Não é um processo natural de decomposição, que levaria dias.
É uma aceleração sobrenatural. Bactérias e larvas não estão vindo de fora para dentro. A vida corrupta está explodindo de dentro da própria substância. O que era doce como mel está começando a fermentar em algo vil. Elizur dorme, sonhando talvez com os banquetes do Egito, com a segurança de seus silos imaginários. Ele não sente o cheiro ainda. O pote está bem tampado, mas a química da desobediência está trabalhando freneticamente no escuro. Ele acha que guardou vida para o dia seguinte, mas ele guardou morte. Essa é a grande ironia que o amanhecer vai revelar. A tentativa humana de preservar a vida à revelia de Deus é exatamente o que gera a podridão. O homem tenta segurar a areia com força, e quanto mais aperta, mais ela escorre ou suja suas mãos. O sol está prestes a nascer novamente. O ciclo de 24 horas está se fechando. O acampamento vai despertar não com o galo cantando, mas com um odor que nenhum deles jamais esquecerá. A lição daquela manhã não será visual, será olfativa. E será a primeira grande crise sanitária e teológica da nova nação. O confronto entre o instinto de sobrevivência e a ordem divina está prestes a ter um vencedor claro, e não será o instinto de Elizur. O despertar no deserto, naquela manhã específica, não veio com a luz do sol entrando pela fresta da tenda. Veio através do olfato. E foi violento. Imagine acordar de um sono profundo, não com o aroma de pão assado ou o frescor da madrugada, mas com um golpe brutal nas suas vias respiratórias. Um cheiro denso, adocicado e enjoativo de decomposição orgânica avançada. É o tipo de cheiro que ativa o reflexo de vômito antes mesmo de você abrir os olhos. É o cheiro de algo que morreu, inchou e estourou sob o sol. Dentro da tenda de Elizur, o nosso homem prudente, a cena é de pânico silencioso. Ele acorda tossindo, cobrindo o nariz com a manga da túnica. Sua esposa acorda ao lado, engasgada. As crianças começam a chorar, assustadas com o odor insuportável que saturou o pequeno espaço de tecido e pele de cabra. Por um segundo, a mente de Elizur tenta encontrar uma explicação racional. Algum animal morreu aqui dentro? Um chacal entrou e vomitou no tapete? Mas no fundo, no lugar onde a consciência mora, ele sabe exatamente o que é. O cheiro não vem da entrada da tenda. O cheiro vem do canto, vem do seguro, vem do pote onde ele escondeu sua astúcia humana. Ele se levanta, tropeçando no escuro da penumbra matinal. O coração dele bate forte, não de medo, mas de uma vergonha antecipada que queima mais que ácido. Ele caminha até o canto. O odor fica mais forte, quase sólido, uma parede invisível de podridão. Com as mãos trêmulas, ele remove o pano que cobria o jarro de barro. O que ele vê lá dentro desafia todas as leis da biologia que ele conhecia. Em menos de 8 horas, o que era uma substância branca, pura e semelhante a pérolas, transformou-se em uma massa cinzenta, líquida e viva. O texto bíblico é gráfico. Ele usa a palavra hebraica rum, que implica criar vermes ou elevar-se com vermes, e a palavra ba'ash, que significa fedor. Não é que o maná secou ou ficou mofado, ele virou um ninho de larvas. A massa dentro do pote se move, borbulha, ferve com a atividade frenética de milhares de vermes brancos se contorcendo sobre o que restou da bênção. É uma imagem de horror biológico. Elizur recua, quase caindo. Como isso é possível? Carne leva dias para chegar a esse estado. Pão leva semanas para mofar. Mas aquela substância celeste, quando retirada do fluxo da vontade divina e aprisionada pela ganância humana, acelerou seu processo de corrupção em 1000 vezes. A lição visual é aterrorizante. A bênção de Deus tem prazo de validade. Ela é feita para o consumo, para a nutrição, para a vida no agora. Quando você tenta estagnar a bênção, quando tenta represá-la por medo ou falta de fé, ela não apenas perde o valor, ela se torna tóxica. O que era alimento vira veneno. O que era puro vira imundo. Mas o verdadeiro pesadelo de Elizur está apenas começando. Ele percebe que não pode conter aquilo. O cheiro não respeita as paredes da tenda. O fedor vaza para fora, denunciando seu crime para todo o clã. Ele ouve vozes lá fora, murmúrios, gritos de nojo. Ele espia pela abertura da tenda e percebe que não está sozinho. A vergonha é coletiva. Da tenda vizinha, ele vê outro pai de família saindo correndo, carregando um pote longe do corpo, despejando uma massa fétida na areia,
tentando se livrar da prova do crime. Mais adiante, outra família faz o mesmo. O acampamento, que deveria acordar com o cheiro de orvalho, acorda cheirando a um necrotério a céu aberto. É o cheiro da desconfiança. Naquela manhã, você podia literalmente farejar quem confiou em Deus e quem não confiou. A fé tinha cheiro de manhã fresca. A incredulidade tinha cheiro de podridão. Caleb, o vizinho que jogou tudo fora na noite anterior, sai de sua tenda. Ele respira fundo o ar puro. Ele está com fome, seu estômago ronca, mas sua tenda está limpa. Ele não tem nada, e por isso, tem tudo. Ele olha para Elisur, que está tentando limpar o jarro infestado, com os olhos baixos de humilhação. Não é preciso dizer uma palavra. A teologia foi ensinada pelo nariz. Moisés sai de sua tenda. E a reação dele define o tom espiritual do momento. O texto diz que Moisés se indignou contra eles. A palavra usada sugere uma ira explosiva. Por que tanta raiva? Moisés não era um homem de pavio curto por natureza. Ele era descrito como o homem mais manso da terra. Mas aqui ele explode. Ele não está bravo porque eles quebraram uma regra burocrática. Ele está furioso porque entende o que aquele pote cheio de vermes representa. Aquele pote é um monumento à mentalidade de escravo. É a prova física de que, embora Deus tenha tirado Israel do Egito, o Egito ainda não saiu de Israel. Moisés olha para aquela massa nojenta e vê o medo. Ele vê um povo que prefere confiar em um pote de barro fechado do que na palavra do Criador do universo. Ele sabe que, se essa mentalidade não for quebrada, eles nunca sobreviverão ao deserto, muito menos conquistarão Canaã. Um exército que precisa estocar comida por medo de ser abandonado pelo seu general já está derrotado antes da batalha começar. Até quando? Moisés deve ter pensado. Até quando vocês vão duvidar? Mas então, acontece a virada. O momento de misericórdia severa. Enquanto Elisur e os outros prudentes estão lá, sujos, envergonhados, raspando o lodo de suas vasilhas, tentando tirar o cheiro de morte de suas mãos, o sol termina de nascer. A luz inunda o vale, e eles olham para o campo ao redor do acampamento. Lá está, branco, brilhante, fresco, puro. O maná caiu de novo. Mesmo com o acampamento cheirando a descrença, Deus mandou o café da manhã. Ele não disse: "Ah, vocês guardaram? Pois bem, comam os vermes hoje. Aprendam a lição passando fome." Não. A fidelidade de Deus ignorou a infidelidade do homem. Enquanto eles duvidavam no escuro, ele trabalhava no silêncio. A ironia é esmagadora. Elisur tentou garantir seu sustento guardando lixo, enquanto a verdadeira provisão estava sendo preparada para cair do céu em abundância, de graça. Todo o estresse, toda a ansiedade, toda a estratégia de segurança, todo o fedor na tenda, foi tudo inútil. Foi um desperdício de energia emocional. Elisur precisa fazer uma escolha agora. Ele tem que largar o pote sujo, lavar as mãos e sair para recolher o novo. Ele tem que admitir que sua estratégia falhou e aceitar novamente a caridade divina. Esse incidente dos vermes foi o ponto de virada pedagógico. Foi o choque de realidade necessário. A partir daquele dia, a lição estava gravada na memória sensorial de cada hebreu. Ninguém precisava mais explicar por que não se devia guardar o maná. A lembrança do cheiro era suficiente. A economia do reino começou a fazer sentido. A única maneira de ter é usar. A única maneira de manter é soltar. A retenção gera morte. O fluxo gera vida. É como o sangue no corpo. Se ele circula, você vive. Se ele para e coagula, você morre. O maná era sangue circulando nas veias do deserto. Mas havia uma exceção, uma anomalia na regra que faria a cabeça deles girar mais uma vez. Moisés anuncia que, embora guardar de segunda para terça gere vermes, guardar de sexta para sábado é obrigatório. Isso deve ter causado um calafrio na espinha de Elisur. Moisés, você ficou louco? Acabamos de ver o que acontece quando guardamos. Você quer que a gente guarde o dobro na sexta-feira? Vai ser uma catástrofe sanitária. Vai ser uma explosão de vermes. A lógica humana dizia: se apodreceu ontem, vai apodrecer amanhã. A indução científica dizia que o maná é instável.
Mas Deus estava prestes a introduzir o conceito mais revolucionário da história social e religiosa da humanidade: o Shabat. E para ensinar o descanso, ele precisava primeiro ensinar a confiança. Ele precisava mostrar que ele é Senhor não apenas do espaço, onde o maná cai, mas do tempo, quando o maná estraga. O incidente do apodrecimento não foi apenas sobre higiene. Foi a destruição do ídolo da segurança pessoal. Foi o momento em que Deus disse: eu sou o seu estoque. Eu sou a sua poupança. Eu sou o seu amanhã. E qualquer tentativa de construir uma vida à parte de mim vai acabar cheirando mal. Enquanto o sol sobe e derrete o excesso nos campos, o povo aprende, do jeito difícil, que a graça de Deus é fresca e deve ser buscada nova a cada manhã. Não se vive da unção de ontem. Não se vive do milagre passado. O ontem tem vermes. O hoje tem pão. Elisur, agora limpo, sai com sua vasilha vazia. Ele se junta a Caleb. Eles se olham. Talvez um sorriso tímido de quem entendeu a piada cósmica. Eles se abaixam juntos e recolhem as sementes brancas. O gosto de mel nunca foi tão doce quanto naquela manhã, porque agora tinha o gosto do perdão. Durante 5 dias, o deserto se transformou em uma sala de aula brutal de confiança. A lição era repetitiva, quase mecânica. Acorde, colha, coma, não guarde nada. A biologia reforçou a teologia. Quem tentou ser esperto, lidou com vermes. Quem foi fiel, lidou com o sustento. O ritmo se estabeleceu. O nascer do sol significava trabalho, e o pôr do sol significava esvaziamento total. Mas então, chega a sexta-feira. E com ela, Moisés solta uma nova bomba. Ele reúne os líderes e anuncia uma mudança radical no protocolo. Amanhã é o sábado, o descanso santo ao Senhor. O que quiserem assar, assem hoje. E o que quiserem cozinhar, cozinhem hoje. E tudo o que sobrar, guardem para amanhã. Pare e sinta o pânico subindo na espinha de Elisur e de seus vizinhos. Eles acabaram de passar pelo trauma do incidente do apodrecimento. O cheiro dos vermes ainda está fantasmagoricamente preso em suas narinas. Eles aprenderam através da humilhação pública que guardar maná é sinônimo de desastre. E agora, Moisés está dizendo para fazerem exatamente aquilo que causou a praga anterior? Moisés, eles devem ter pensado: isso não faz sentido. A regra era clara. O maná dura 24 horas. Se guardarmos o dobro hoje, amanhã nossas tendas estarão inabitáveis. Vamos transformar o acampamento em um lixão tóxico. Era um teste de fé inverso. Primeiro, Deus disse: não guardem, confiem que darei amanhã. Agora ele diz: guardem, confiem que eu preservarei até amanhã. Em ambos os casos, a lógica humana, a nossa compreensão de como o mundo físico funciona, teve que ser sacrificada no altar da obediência. A sexta-feira foi um dia de tensão nervosa. Eles saíram e colheram o dobro, 2 homeres por pessoa. O peso nas sacolas era maior. O trabalho de moer e cozinhar foi dobrado. As mulheres trabalharam o dia todo preparando bolos e cozidos para 48 horas. A noite de sexta-feira cai. O Shabat começa tecnicamente ao pôr do sol. As famílias se reúnem. Eles comem a porção da noite. Mas, ao contrário das outras noites, as vasilhas não estão vazias. A comida sobrando. A comida guardada nos potes. Eles vão dormir com o mesmo medo daquela primeira noite fatídica. Elisur se deita olhando para o pote cheio. A ciência dele, a experiência empírica dele, diz que as bactérias já estão começando a festa. Ele espera acordar com o cheiro. Ele espera que pela manhã tenha que correr para fora para despejar a podridão. Mas o sábado amanhece. O sol inunda a tenda. Elisur abre os olhos. Ele cheira o ar. Nada. Apenas o cheiro limpo do deserto e, talvez, o aroma residual suave do maná assado. Ele corre para o pote. Ele levanta a tampa, esperando o pior. E lá está. O maná está intacto. Firme. Cheiroso. Comestível, nenhuma larva, nenhum sinal de decomposição. A entropia foi suspensa. A segunda lei da termodinâmica tirou folga. Isso é o que eu chamo de a química da santidade. Deus estava demonstrando que as leis da natureza são servas das leis do espírito. A matéria obedece ao propósito. Se o propósito é a ganância, guardar por medo,
a matéria apodrece. Se o propósito é a adoração, guardar para o descanso, a matéria se preserva. O mesmo ato físico, guardar comida em um pote, produziu morte na terça-feira e vida no sábado. Por quê? Porque a intenção do coração e a palavra de ordem eram diferentes. Naquela manhã de sábado, algo inédito aconteceu na história daquele povo. Pela primeira vez em suas vidas, e possivelmente pela primeira vez em séculos de história da sua linhagem, eles não precisaram trabalhar para comer. Lembre-se de quem eles são. Eles são ex-escravos. A identidade de um escravo é fundida com a sua produção. Um escravo só tem o direito de existir se ele estiver produzindo tijolos. Se ele para, ele morre ou apanha. O descanso, para um escravo, é um conceito alienígena, quase pecaminoso. Tempo livre é algo que não existe no vocabulário da opressão. E aqui, no meio do nada, Deus introduz a instituição mais revolucionária dos direitos humanos, o Min Shabbat. O sábado. Deus estava dizendo: vocês não são máquinas, vocês não são animais de carga. Vocês são meus filhos, e na minha casa, o trabalho tem limite. Eu vou sustentar vocês mesmo quando vocês estiverem de mãos vazias e parados. Imagine a cena no sábado de manhã. O acampamento está estranhamente silencioso. Não há som de moinhos girando. Não há som de pilões batendo. Não há correria para os campos. As pessoas estão sentadas, conversando, rindo, comendo a comida que foi sobrenaturalmente preservada. Eles olham para fora, para o campo onde o maná costumava cair. E veem outra maravilha. O chão está limpo. Não caiu nada. Deus fechou a torneira no 7º dia. Mas a natureza humana é teimosa, não é? O vício da escassez é difícil de quebrar. O texto nos conta que, mesmo com todas as ordens, mesmo com a comida guardada em casa, alguns do povo saíram para colher. É uma imagem patética e poderosa. Imagine esses homens saindo furtivamente no sábado de manhã, com suas cestas, vasculhando a areia, procurando desesperadamente por um grão branco. Eles não conseguiam aceitar o descanso. Eles não conseguiam aceitar que já tinham o suficiente. A ansiedade os empurrava para o campo vazio. Eles eram viciados no esforço. Eles precisavam sentir que estavam fazendo algo para merecer a sobrevivência. Deus não deixa isso passar. Ele diz a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Note que a desobediência aqui não foi roubar, matar ou adorar ídolos. Foi trabalhar quando Deus mandou descansar. Para nós, workaholics modernos, isso soa estranho. Mas para Deus, a recusa em descansar é uma afronta, porque é uma declaração de que não confiamos na provisão dele, feita no dia anterior. Quem sai para colher no sábado está dizendo: a porção dobrada de cesta não é suficiente, eu preciso de mais. O maná, portanto, tornou-se o professor de ritmo de Israel. Ele ensinou a matemática do reino. 6 dias de trabalho, plus 1 dia de descanso. Sobrevivência e bênção. Tentar trabalhar 7 dias resultava em frustração. Não achavam nada no campo. Tentar viver do trabalho de 1 dia por 2 dias, durante a semana, resultava em podridão. Tentar viver do trabalho do 6º dia no 7º dia, resultava em paz. Era um compasso complexo que eles precisavam dançar toda semana. E cada semana era um novo ciclo de confiança. Pense na psicologia disso a longo prazo. Toda sexta-feira à noite, o milagre da preservação se repetia. Toda sexta-feira, o medo diminuía um pouco mais. Toda sexta-feira, a certeza de que Deus cuidaria do sábado se solidificava. O Shabat não era uma regra para restringi-los. Era um presente para libertá-los. Era o antídoto contra o Egito. No Egito, a produção era Deus. No deserto, Deus era o provedor. O maná forçava o povo a parar, olhar uns para os outros, olhar para suas famílias e dizer: hoje não precisamos lutar pela vida. A vida já nos foi dada ontem. Mas essa rotina, por mais milagrosa e educativa que fosse, trazia consigo um perigo sutil. O perigo da familiaridade. O milagre, quando se repete 365 dias por ano, menos os sábados, deixa de parecer milagre e começa a parecer menu. E aqui entramos na próxima fase do nosso drama. O maná era perfeito nutricionalmente. Era perfeito pedagogicamente. Mas era monótono.
e o ser humano tem um paladar inquieto. A gratidão pela sobrevivência tem prazo de validade curto. Logo, ela é substituída pelo tédio da repetição. Eles comeram maná cozido, maná assado, bolo de maná, mingau de maná, pão de maná, dia após dia, mês após mês. O deserto é bege, o céu é azul, o maná é branco. A falta de estímulo sensorial começou a cozinhar uma nova rebelião no estômago do povo. Não era mais sobre fome. Eles não estavam morrendo. Eles estavam fortes. Seus corpos estavam saudáveis. Mas suas almas estavam entediadas. E o tédio é um terreno fértil para o diabo plantar a ingratidão. Eles começaram a olhar para aquela coisa fina e branca, não mais com admiração, mas com desprezo. A pergunta "Manhu?", o que é isto?, que começou com surpresa, logo se transformaria em um resmungo cínico. É só isso? De novo? Estamos prestes a ver a transição do medo para o fastio. E vamos descobrir que, às vezes, a provisão perfeita de Deus é rejeitada não porque é ruim, mas porque não atende aos nossos desejos de entretenimento gastronômico. O povo vai começar a sonhar com texturas, com fibras, com sangue. Eles vão começar a desejar algo que estale nos dentes. Prepare-se, porque o cheiro de pão assado está prestes a ser substituído pelo cheiro de um motim culinário. E a frase, "Nossa alma tem fastio deste pão vil", está prestes a ser dita. Existe uma imagem perigosa e infantilizada que muitas vezes criamos sobre a vida no deserto. Imaginamos os israelitas deitados em espreguiçadeiras, com a boca aberta, enquanto Deus despeja uvas e pães diretamente em seus paladares. Pensamos no milagre como sinônimo de vida mansa. Acreditamos que porque a comida vinha do céu, a vida humana havia perdido seu peso, seu suor e sua exigência. Nada poderia estar mais longe da verdade. Se você acha que o maná era o equivalente antigo do iFood ou do Uber Eats, precisamos reajustar nossas lentes agora. O maná não era fast food, era slow food. Era um ingrediente que exigia uma cadeia de produção doméstica intensa, diária e braçal. Vamos abrir o livro de Números, capítulo 11, versículo 8, e prestar atenção na gramática do trabalho. O texto lista uma série de verbos de ação pesada. O povo espalhava-se, colhia, moía em moinhos ou pisava em grau, e cozia em panelas, e dele fazia bolos. Conte os verbos: espalhar, colher, moer, pisar, cozer, fazer. Isso não é a rotina de um resort de férias. Isso é trabalho duro. Começava antes do sol nascer. Lembre-se do relógio ticking biológico do maná. Mas vindo o calor do sol, derretia-se. Isso significava que toda a nação tinha um prazo inegociável todas as manhãs. Não havia espaço para só mais 5 minutinhos. Não havia preguiça permitida. Se você fosse um adolescente israelita que gostasse de dormir até às 10 da manhã, você acordaria com fome. O milagre não esperava por ninguém. Imagine a cena logística. 2 milhões de pessoas acordando na penumbra da aurora. O barulho de milhões de sandálias na areia. Eles tinham que sair do acampamento, se espalhar pelo campo. Eles tinham que se agachar. O maná era pequeno, como sementes. Tente imaginar o esforço físico de recolher 2 ou 3 litros de sementes minúsculas, uma por uma ou em punhados, agachado no chão duro. As costas doíam. Os joelhos doíam. Era um exercício de humilhação física constante. Para comer, você tem que se curvar. Você tem que se ajoelhar diante da provisão. Depois vinha o transporte. Carregar o homer cheio de volta para a tenda. E então, o verdadeiro trabalho começava. O maná in natura era duro. Para transformá-lo em bolo ou pão, ele precisava virar farinha. O som do acampamento israelita durante a manhã não era de cânticos angelicais. Era o som ensurdecedor da indústria doméstica. Milhares de pedras de moinho girando, 2 pedras pesadas friccionando o grão. Milhares de pilões batendo em almofarizes de madeira ou pedra. Tunk, tunk, tunk. O ritmo da sobrevivência. Braços fortes eram necessários. As mulheres e os homens suavam sobre os moinhos. O pó branco voava, cobrindo seus rostos e roupas, transformando-os em fantasmas brancos no meio do deserto. E depois da moagem, o fogo. Você está no deserto. A madeira é escassa,
O combustível é precioso. Acender o fogo, amassar a massa com água, que também era racionada e preciosa, moldar os bolos e assá-los no calor já crescente do dia. O maná, portanto, não isentava o homem do trabalho. Ele isentava o homem da ansiedade, mas não do esforço. Essa distinção é vital para entendermos a pedagogia divina. Deus não criou o maná para produzir uma nação de parasitas espirituais. Ele não queria filhos mimados que não sabiam o valor do esforço. O princípio edênico do trabalho, guardar e cultivar o jardim, ainda estava valendo, mesmo em um cenário sobrenatural. A diferença crucial entre o Egito e o deserto não era a ausência de trabalho, mas a natureza e o propósito do trabalho. No Egito, o trabalho era futilidade. Eles faziam tijolos para construir cidades-tesouro para um rei que se achava Deus, cidades que não lhes pertenciam. O trabalho drenava a vida e não dava nada em troca além de mera sobrevivência. Era um trabalho de morte. No deserto, o trabalho era de parceria. Deus fazia a parte que o homem não podia fazer. Criar a matéria-prima do nada, fazer chover pão. O homem fazia a parte que lhe cabia. Recolher, processar, transformar. Era uma sinergia. Deus dava o grão, o homem fazia o pão. Essa dinâmica restaurava a dignidade deles. Quando uma família se sentava para comer o bolo de maná fresco, havia um senso de realização. Deus mandou isso, mas foi o meu braço que moeu, foi a minha mão que amassou. Eles participavam do milagre. Eles não eram meros espectadores passivos, eram coautores da sua própria sustentação diária. Isso também servia como um freio moral. O tédio é a oficina do diabo, e uma multidão de 2 milhões de pessoas, sem nada para fazer o dia todo, no meio do nada, seria uma receita para o caos social, violência e depravação sexual imediata. O trabalho do maná ocupava as manhãs. Exigia foco, exigia cooperação familiar, mantinha a estrutura social funcionando. Mas vamos aprofundar um pouco mais na tecnologia do preparo. O texto diz que o sabor era como bolos de mel ou azeite fresco. Isso sugere que o processamento alterava ou ativava o sabor. O maná cru talvez fosse neutro. O maná moído, amassado e assado liberava seus óleos e açúcares. Isso exigia criatividade. Imagine as mães israelitas trocando receitas de maná. Como você fez o seu hoje? Ah, eu assei em pedras chatas. Ficou crocante. Eu cozinhei em água com um pouco de ervas que achei perto da rocha. Ficou como um mingau. Eles tinham que inventar maneiras de tornar a monotonia suportável. Eles tinham a melhor matéria-prima do mundo, mas tinham apenas uma matéria-prima. Era como ter a melhor farinha de trigo do universo, mas não ter ovos, nem leite, nem fermento, nem recheios variados. A criatividade humana era a única variável nessa equação rígida. E aqui reside uma tensão psicológica profunda. O ser humano foi feito para a variedade. Nossos sentidos buscam contraste. Doce e salgado. Quente e frio. Crocante e macio. O maná, por mais milagroso que fosse, oferecia um espectro sensorial limitado. E o trabalho para obtê-lo era repetitivo. Dia 1. Acordar, colher, moer, comer. Dia 100. Acordar, colher, moer, comer. Dia 1000. Acordar, colher, moer, comer. A rotina pode ser uma âncora de segurança, mas também pode se tornar uma corrente de tédio. Para o ex-escravo que ansiava por segurança, o maná era uma bênção nos primeiros meses. Mas para o ser humano que anseia por novidade, o maná começou a parecer uma prisão dietética. A disciplina exigida era férrea. Se você estivesse doente, alguém tinha que colher para você. Se você estivesse deprimido e não quisesse sair da cama, você tinha que se forçar a levantar, ou passaria fome. O maná não caía dentro da tenda. Ele caía fora. Ele exigia que você saísse da sua zona de conforto e fosse buscar. Havia uma lição teológica profunda aqui, que ecoaria séculos depois no Pai Nosso. Jesus ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse: o pão nosso coloque na nossa boca. O dar de Deus muitas vezes vem na forma de oportunidade e força para colher. Deus dá a chuva e a terra. O homem planta e colhe. Com o maná, Deus encurtou o ciclo agrícola de meses para horas, mas manteve a necessidade da ação humana.
Agora visualize o desgaste. O sol do deserto não perdoa. A pele deles está queimada. Suas mãos estão calejadas pelo pilão. Eles estão vivos, sim. Estão fortes, sim. Suas roupas não envelhecem e seus pés não incham. Outro milagre paralelo. Mas a mente está cansada da mesmice. Eles olham para o maná e não veem mais o amor de Deus cristalizado. Eles veem apenas aquela coisa branca de novo. Eles começam a esquecer a fome mortal que sentiram no primeiro mês. A memória da dor da fome se apaga rápido, mas a irritação com o cardápio monótono cresce lentamente, como uma raiz amarga. Eles começam a conversar entre si enquanto moem o grão. Lembra dos peixes do Nilo? Diz um, batendo o pilão com mais força do que o necessário. Lembra dos pepinos? Eram tão frescos, tão cheios de água. Responde outro, limpando o suor da testa que escorre para os olhos. Aqui, tudo é seco. Tudo tem gosto de azeite e mel. Estou enjoado de doce. Eu mataria por uma cebola ardida que faz chorar. O trabalho duro, sem a recompensa da variedade, começa a gerar ressentimento. Eles não questionam apenas o cardápio. Eles começam a questionar a liderança e, em última instância, o amor de Deus. Se ele nos amasse mesmo, nos daria um banquete, não uma ração de sobrevivência. Eles falham em ver que o maná era um superalimento, projetado para mantê-los em performance máxima. Eles queriam comida de conforto. Eles queriam o prazer da gula, a satisfação pesada da carne gordurosa. Eles estavam trocando a nutrição perfeita pela satisfação sensorial imediata. Essa insatisfação está prestes a transbordar. O barulho dos moinhos vai começar a ser abafado pelo barulho da reclamação. E a reclamação no deserto é perigosa, porque o deserto é um amplificador acústico para os ouvidos de Deus. O mito da vida fácil caiu por terra. Comer maná era um emprego de tempo integral. E como em qualquer emprego repetitivo, os funcionários estavam prestes a entrar em greve. Mas eles não estavam lidando com um patrão humano. Estavam lidando com um pai que sabia exatamente do que eles precisavam, mesmo que não fosse o que eles queriam. O palco está montado para a revolta do paladar. A gratidão secou junto com o orvalho. E o desejo pela carne, sangrenta, fibrosa, real, vai desencadear um dos episódios mais trágicos e grotescos de toda a travessia. Chegamos agora a um dos momentos mais psicologicamente complexos de toda a narrativa do Êxodo. Se você já fez uma dieta restritiva por muito tempo, talvez consiga sentir uma fração do que estava acontecendo ali. Mas multiplique essa frustração por 40 anos e por 2 milhões de pessoas. O ser humano não come apenas para nutrir as células. Nós comemos para sentir prazer. Comemos para marcar o tempo. Comemos para celebrar. A comida é cultura, é conforto, é entretenimento. E no deserto, o entretenimento era zero. A paisagem era monótona, o trabalho era repetitivo e a comida... Bem, a comida era um milagre. Mas era um milagre branco, previsível e sem fim. O capítulo 11 de Números começa com um som baixo, um murmúrio que cresce nas bordas do acampamento. O texto bíblico identifica os instigadores como a mistura de gente, o Erev Rav, aquele grupo de não-israelitas que saiu do Egito junto com a multidão, impressionados com as pragas. Eles não tinham a promessa de Abraão no sangue, não tinham a memória dos patriarcas, eles só tinham o estômago. E o desejo deles contagiou o acampamento inteiro como um vírus. De repente, os filhos de Israel também estavam chorando. E a reclamação deles é registrada com uma especificidade gastronômica de partir o coração. Eles não pedem comida. Eles pedem sabores. Ouça a lista de compras da saudade deles. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, e das cebolas, e dos alhos porós. Pare e analise esse menu. Porque essas coisas, peixe, pepino e melão, são alimentos ricos em água, frescos, frios. No calor abrasador do deserto, a memória da crocância de um pepino gelado, ou a suculência de um melão doce, devia ser uma tortura mental. O maná era seco, ou pelo menos denso. Eles queriam hidratação com textura. Mas a segunda parte da lista é ainda mais reveladora. Alho, cebola e alho poró. Estes são os temperos fortes. São alimentos pungentes,
ácidos, que picam a língua e fazem os olhos lacrimejar. São alimentos que deixam cheiro na mão e no hálito. Eles trazem uma agressividade sensorial. O maná era delicado. Tinha gosto de azeite fresco e mel. Era uma comida educada, suave, quase etérea. O povo estava cansado de sutileza. Eles queriam a violência do sabor. Eles queriam algo que gritasse na boca. Eles queriam o sabor da terra, do lodo do Nilo, da agricultura bruta. E então vem a frase que define a crise existencial deles. Mas agora a nossa alma está seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Nossa alma está seca. Note que eles não disseram, nosso corpo está magro. Eles não estavam desnutridos. Seus corpos estavam perfeitos, sustentados pela nutrição divina. Mas a alma, a sede das emoções, dos desejos e da vontade, estava esturricada. Eles estavam vivendo uma depressão sensorial. A falta de variedade no prato tornou-se um buraco negro no espírito. Aqui vemos o poder devastador da memória seletiva. Olhe para a frase. Peixes que no Egito comíamos de graça. De graça? Sério. Eles pagaram por aqueles peixes com o sangue de seus recém-nascidos jogados no rio. Eles pagaram com as costas lanhadas pelo chicote. Eles pagaram com a liberdade, a dignidade e a vida. Aqueles peixes foram os peixes mais caros da história da humanidade. Mas a luxúria pelo sabor tem o poder de editar a história. O estômago edita o cérebro. A vontade de comer uma cebola era tão avassaladora que eles estavam dispostos a apagar o trauma da escravidão. Eles estavam romantizando o cativeiro. De repente, o Egito não era mais a casa da escravidão. Era o restaurante buffet livre, que eles abandonaram estupidamente para seguir um profeta fanático deserto adentro. Moisés ouve isso. E a reação dele é de uma exaustão profunda. Imagine Moisés caminhando pelo acampamento à noite. Ele não ouve hinos de gratidão. Ele ouve choro. Mas não é choro de luto. O texto diz: Moisés ouviu o povo chorar, cada família à porta da sua tenda. Era um choro infantil, manhoso. Uma birra coletiva de milhões de adultos. Eu quero carna. Eu não aguento mais bolo de maná. Aquilo quebrou Moisés. Ele já tinha lidado com exércitos, com o mar intransponível, com falta de água. Mas lidar com a ingratidão mesquinha, com o desprezo pelo milagre diário, foi demais. Moisés tem um colapso diante de Deus. Sua oração é uma das mais cruas da Bíblia. Por que fizeste mal a teu servo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Moisés prefere morrer a continuar sendo o garçom de um povo ingrato. Ele entende a ofensa real. Rejeitar o maná é rejeitar o provedor. Dizer, eu quero pepinos do Egito, é dizer, Deus não é suficiente. É dizer que a liberdade com Deus é pior do que a escravidão com tempero. E Deus? Como Deus reage? Se fosse um pai humano, talvez dissesse, vocês não querem? Então fiquem sem nada e morram de fome. Mas Deus escolhe um caminho diferente. Ele escolhe o caminho da saturação punitiva. A resposta de Deus é carregada de uma ironia aterrorizante. Ele diz a Moisés: diga ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Parece uma bênção, certo? Mas continue ouvindo. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. E agora vem o detalhe macabro. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos enfastie. Deus não vai dar uma provadinha. Ele vai dar uma overdose. Ele vai dar exatamente o que eles pediram, na quantidade que eles sonharam, até que o objeto do desejo se torne objeto de náusea. Sair pelas narinas é uma imagem gráfica de vômito e repulsa. É a lição perigosa do cuidado com o que você deseja. Às vezes, o pior julgamento de Deus não é negar nossos pedidos,
mas atendê-los plenamente quando eles nascem de um coração rebelde. Eles queriam carne? Eles queriam a experiência visceral, sangrenta e mastigável da proteína animal? Eles teriam. Deus aciona o vento. Não é um vento suave. É um vento que vem do mar. E esse vento traz uma nuvem escura no horizonte. Não é chuva. São pássaros. Milhões deles. Codornizes. Aves migratórias que, exaustas pela travessia do mar ou empurradas por uma corrente de ar divina, começam a cair sobre o acampamento. Moisés, num momento de dúvida logística, pergunta a Deus: se degolariam todas as ovelhas e vacas para lhes bastarem? Moisés está pensando como um intendente militar. Ele está calculando toneladas de carne. Deus responde com uma frase que deveria estar emoldurada em todas as paredes. Porventura, encurtou-se a mão do Senhor? A mesa está sendo posta para o banquete mais trágico da história de Israel. O povo está nas portas das tendas, limpando as lágrimas, vendo a nuvem de pássaros se aproximar. Seus olhos brilham. Suas bocas salivam. Eles já sentem o cheiro imaginário do churrasco. Eles acham que venceram. Eles acham que, chorando, manipularam Deus a lhes dar o luxo que mereciam. Eles não sabem que a carne que está chegando não trará vida, mas uma praga. Eles estão prestes a morder a isca da própria cobiça. O desejo desordenado, a concupiscência, transformou o acampamento num barril de pólvora espiritual. E o fósforo acabou de ser riscado. O vento mudou. De repente, o ar seco e estático do deserto foi invadido por uma corrente violenta vinda do mar. E com o vento, veio um som. No início, parecia o barulho de uma tempestade distante, um trovão contínuo e baixo. Mas à medida que a nuvem escura se aproximava, o som se definia. Era o bater frenético de milhões de asas. O que aconteceu a seguir foi um bombardeio biológico. A Bíblia descreve que as codornizes caíram ao redor do acampamento, caminho de um dia de uma banda e caminho de um dia da outra banda. Isso significa que, para onde quer que você olhasse, num raio de quilômetros, o chão estava coberto de pássaros. E o detalhe mais bizarro: elas voavam ou se amontoavam a uma altura de quase 2 côvados sobre a terra. Isso é cerca de 1 metro de altura. Elas estavam voando baixo, cansadas, ou simplesmente empilhadas. Não era caça, era colheita. Você não precisava de arco e flecha. Você não precisava de armadilhas. Bastava estender a mão e pegar. O acampamento entrou em um frenesi psicótico. Esqueça a ordem, a disciplina das tribos, a etiqueta. O que se viu foi uma turba enlouquecida pela proteína. O texto de Números 11:32 registra um dado impressionante sobre a obsessão humana. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. Eles ficaram acordados por quase 36 horas seguidas. Pense nisso. Para recolher o maná, o pão da vida, eles reclamavam se tivessem que acordar cedo. Para ouvir a voz de Deus, eles sentiam sono. Mas para encher sacos com carne, eles encontraram uma energia sobrenatural. A cobiça é um estimulante poderoso. Eles trabalharam sob o sol, sob a lua e sob o sol novamente, movidos pela adrenalina da acumulação. E a quantidade? O texto diz: o que colheu menos, colheu 10 homeres. 1 homer é a medida diária do maná. 10 homeres de codornizes é uma quantidade absurda. Centenas de quilos de aves por pessoa. O que uma família vai fazer com 1000 codornizes? Eles não tinham geladeiras. Eles não tinham sal suficiente para curar tudo aquilo. Mas a lógica da cobiça não é o consumo. É a posse. Eles queriam ter muito. Eles queriam ver pilhas de comida. Eles queriam olhar para a montanha de carne e dizer: nunca mais vou depender daquele farelo branco que cai de manhã. Agora eu tenho estoque real. A paisagem do acampamento mudou drasticamente. Onde antes havia a limpeza estéril do deserto, agora havia um cenário de matadouro industrial improvisado. Imagine 2 milhões de pessoas depenando aves simultaneamente. As penas voavam pelo ar, grudando no suor dos corpos. O cheiro de sangue fresco, de vísceras abertas, começou a subir. O chão ficou escorregadio. O cheiro ferroso de sangue misturado com o calor do deserto criou uma atmosfera pesada.
Moscas começaram a aparecer aos milhões. A estética, limpa e branca do maná, foi substituída pela estética vermelha e visceral da carnificina. Eles trocaram a pureza pela sujeira e acharam que estavam no lucro. Finalmente, a matança terminou. As fogueiras foram acesas, não mais para assar bolos delicados, mas para assar carne. O cheiro de gordura pingando no fogo tomou conta do vale. Para um povo que não comia carne vermelha há meses, ou comia muito pouco dos sacrifícios, aquele cheiro era inebriante. Ativava instintos primitivos. A saliva enchia a boca. Eles se sentaram. Não havia oração de agradecimento registrada. Havia apenas a pressa voraz. Eles rasgaram a carne. A gordura escorreu pelos queixos. A textura fibrosa, a resistência da carne nos dentes. Era tudo o que eles tinham sonhado. A explosão de sabor umami, o sal, o defumado. Isso é vida, eles devem ter pensado. Isso é ser livre. Isso é comer como um egípcio, mas sem o chicote. Mas a Bíblia diz que, estando a carne ainda entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. É uma cena de terror repentino. Imagine Elisur, nosso personagem, com a boca cheia, rindo com sua família, celebrando a abundância. De repente, ele para. Os olhos se arregalam. A mão vai à garganta. Ele tenta engolir, mas o corpo rejeita. Ele cai para o lado, convulsionando. Ao redor dele, o caos irrompe. Não foi uma indigestão lenta. Não foi uma bactéria que demorou dias para incubar. Foi um julgamento fulminante. Pessoas começaram a cair no meio do banquete. O som de risadas e mastigação foi cortado por gritos de agonia. O banquete virou velório em questão de minutos. O que matou aquelas pessoas? Os céticos dirão que foi botulismo, ou que as codornizes comeram plantas tóxicas durante a migração, o que acontece com certas espécies que comem cicuta, tornando sua carne venenosa para humanos. Pode ser. Deus frequentemente usa agentes naturais para executar juízos espirituais, mas a causa primária não foi toxicológica, foi teológica. Eles morreram de desejo. O lugar ganhou um nome terrível. Kibrot Hatavá. Significa literalmente os sepulcros da cobiça, ou tumbas do desejo. Por que esse julgamento foi tão severo? Afinal, comer carne não é pecado. Deus permitiu que comessem carne em outras ocasiões. O problema não era a proteína. O problema era o que aquela carne representava naquele momento específico. O maná representava a dependência de Deus. A carne, daquela maneira, exigida com choro e ingratidão, representava a independência. Eles rejeitaram a dieta que Deus desenhou para sustentá-los na jornada espiritual, em troca de uma dieta que satisfazia seus apetites carnais. O apóstolo Paulo, séculos depois, usaria esse episódio para explicar o conceito de carne versus espírito. O maná era leve, digerível, energia pura para caminhar. A carne era pesada. Ela induzia ao sono, à letargia, à digestão lenta. Um povo empanturrado de carne não quer marchar para a terra prometida, quer tirar uma soneca. Deus os estava treinando para serem guerreiros ágeis, e eles queriam ser glutões sedentários. A praga cessou tão misteriosamente quanto começou. Mas o silêncio que caiu sobre o acampamento naquela noite foi diferente do silêncio da fome do primeiro mês. Era o silêncio da vergonha e do luto. Milhares de covas tiveram que ser cavadas às pressas na areia dura. Aqueles que horas antes gritavam, "Queremos carne!", agora eram enterrados com a carne ainda não digerida em seus estômagos. Eles conseguiram o que queriam, e isso lhes custou a vida. Eles trocaram seu destino profético por um prato de codorniz. Para os sobreviventes, a lição foi brutal. Eles olhavam para os montes de pássaros mortos que sobraram, apodrecendo rapidamente no calor, agora intocáveis porque eram símbolo de morte, e sentiam náusea. O cheiro de churrasco, que parecia o paraíso de manhã, agora parecia o inferno à noite. E então veio a manhã seguinte. O povo saiu das tendas, temeroso. O chão estava imundo com penas e restos da tragédia. Mas, limpando um espaço visual entre a sujeira humana, lá estava ele novamente. Fresco, branco, silencioso, pontual.
O maná caiu. Mesmo depois da rejeição, mesmo depois de gritarem que odiavam aquele pão vil, Deus o mandou de novo. A fidelidade de Deus é constrangedora. Ele não disse: já que gostam de codorniz, comam os restos podres. Ele limpou a mesa. Ele ofereceu novamente o pão dos anjos. Aquela manhã de maná deve ter tido um gosto diferente. Não de mel, mas de misericórdia. Quando eles pegaram aquele grão branco e limpo, depois da orgia sangrenta das aves, talvez pela primeira vez, tenham entendido a pureza do que tinham. O maná não era privação, era proteção. Era Deus mantendo-os leves, saudáveis e focados. Eles comeram em silêncio. Ninguém reclamou da falta de alho ou cebola naquele dia. O desejo desordenado tinha sido purgado pelo medo e pela perda. Eles aprenderam que a alma seca não se cura com comida, se cura com gratidão. Mas a jornada precisava continuar. Eles não podiam ficar vivendo ao lado do cemitério de seus desejos. A nuvem de Deus se levantou do tabernáculo, sinalizando a partida. Eles tiveram que dar as costas a Kibroth Hataavá. Eles deixaram para trás os corpos dos gananciosos e seguiram em frente, mais magros de espírito, mas talvez finalmente mais sábios. O maná agora não era apenas comida. Era um pacto renovado. E Deus, em sua sabedoria infinita, sabia que para que esse pacto durasse não apenas 40 anos, mas fosse lembrado por 40 séculos, ele precisava de algo mais duradouro que a memória olfativa. Ele precisava de um monumento físico. Ele precisava transformar o pão perecível em ouro eterno. Era hora de guardar o maná de uma forma que ele nunca apodrecesse. Não num pote de barro escondido por um homem medroso, mas num vaso de ouro, diante da própria face de Deus. Crescemos ouvindo que o passado fica para trás. Mas na lógica de Deus, o passado deve ser carregado para o futuro, não como bagagem, mas como bússola. Após o trauma das codornizes e o enterro dos cobiçosos, o acampamento precisava de algo mais do que apenas seguir em frente. Eles precisavam institucionalizar a memória. Até aquele momento, o maná era uma experiência puramente biológica e efêmera. Ele existia no agora. Você comia, ele desaparecia. Se tentasse guardar, ele apodrecia. Não havia rastro físico dele. Se você contasse para alguém que não estava lá, soaria como um sonho. Ah, sim, pão branco caía do céu. Sem provas, sem evidências materiais. Deus sabia que a memória humana é frágil. Ele sabia que a geração que viu o Mar Vermelho se abrir morreria no deserto. Ele sabia que nasceria uma nova geração, os filhos do deserto, e depois deles, os filhos da conquista, que nasceriam em casas de pedra em Canaã, comendo trigo plantado na terra. Como essas futuras gerações acreditariam que Deus sustentou seus avós com poeira de anjo por 40 anos? A história soaria absurda. Soaria como mito fundacional, como lenda urbana teológica. Então, Deus ordena a criação do primeiro Museu do Milagre. A ordem é dada a Moisés, que a repassa a Arão. Toma um vaso, põe nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Aqui temos novamente um confronto direto com a lógica estabelecida anteriormente. Lembre-se da regra de ouro do maná. Não guardarás. A tentativa de Elisur de guardar maná num pote de barro resultou em vermes e fedor. A tentativa de guardar maná significava falta de fé na provisão de amanhã. Mas agora, Deus ordena exatamente a mesma ação física: pegar um pote, encher de maná e guardar. Qual a diferença? A diferença é o propósito e o lugar. Elisur guardou por medo, para consumo próprio, escondido em sua tenda. Arão guardou por ordem divina, para testemunho eterno, colocado diante do Senhor. Quando o motivo muda de autossuficiência para adoração, a química da substância muda novamente. O autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento nos dá um detalhe visual precioso que não está explícito no Êxodo. Ele chama de o vaso de ouro, contendo o maná. Não era um pote de barro qualquer. Era ouro. O metal incorruptível para guardar o pão perecível. Arão pega a vasilha dourada. Ele se abaixa e recolhe um homer.
a medida exata da fome de um homem por um dia. Ele tampa o vaso. Imagine a tensão de Arão nos dias seguintes. Ele conhecia o cheiro do maná podre. Ele viu o que aconteceu nas tendas. Ele deve ter checado o vaso de ouro com apreensão. Um dia se passa. 2 dias. 1 semana. 1 mês. 1 ano. O maná lá dentro não mudou. Não secou, não mofou, não criou larvas. Ele permaneceu perpetuamente fresco, congelado no tempo, suspenso em um estado de graça permanente. Aquele punhado de sementes brancas foi retirado do ciclo da entropia e inserido na eternidade de Deus. E onde esse pote foi colocado? A princípio foi colocado diante do testemunho. Mas à medida que o tabernáculo foi construído e a arca da aliança foi finalizada, o destino final desse pote tornou-se o lugar mais sagrado e inacessível da terra. O Santo dos Santos, dentro da própria arca. Pense no imobiliário sagrado que o maná ocupou. Dentro da Arca da Aliança, havia apenas 3 objetos. 3 testemunhas silenciosas da jornada no deserto. 1. As tábuas da lei. A palavra escrita em pedra. O padrão moral de Deus. A justiça. 2. A vara de Arão que floresceu. O símbolo da autoridade escolhida e da vida que brota da madeira morta. O poder. 3. O vaso de maná. O símbolo da provisão diária imerecida. A graça. Ali, no escuro absoluto do Santo dos Santos, sob as asas dos querubins de ouro e sob o caporet, o propiciatório, a tampa da expiação, o maná repousava. Isso é teologicamente explosivo. Deus estava dizendo que a lembrança da sua bondade em alimentar o povo é tão sagrada quanto a sua lei e a sua autoridade. A lei exige, o maná provê. A lei diz, faça, o maná diz, receba. Ter o maná dentro da arca equilibrava a severidade das tábuas de pedra. Se houvesse apenas a lei na arca, a arca seria um caixão de condenação. Mas havia pão na arca. Havia a prova de que Deus sustenta aqueles a quem ele exige obediência. Mas o propósito desse pote de ouro não era apenas litúrgico, era educacional. Deus disse explicitamente: para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto. Para que vejam. Era uma evidência visual. Imagine a cena séculos depois. Um sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Embora raramente abrissem a arca, a existência do pote era ensinada. Ele sabia que ali dentro estava a prova física de que a história de sua nação não era uma invenção. Isso nos fala sobre a importância de materializar a memória. Nós esquecemos rápido. Esquecemos os milagres da semana passada, quando a crise desta semana chega. Precisamos de marcos de memória. O pote de maná era um monumento contra o cinismo. Quando uma criança perguntasse: pai, é verdade mesmo que vovô comeu pão do céu? Isso não é história para boi dormir? O pai podia apontar para a direção do tabernáculo e dizer: não é história. A prova está lá. Há um pote de ouro com o mesmo pão que caiu hoje de manhã, guardado há 300 anos, fresco como se tivesse sido colhido agora. O Deus que guardou aquele pão é o Deus que guarda a nossa nação. O maná escondido, como é chamado em Apocalipse 2:17, tornou-se um símbolo de algo maior. Tornou-se o símbolo da vida que não se vê. Enquanto o maná no campo era para o corpo, o maná na arca era para a fé. Um era consumido e desaparecia. O outro era preservado e testemunhava. Isso criou uma dualidade fascinante na mente hebraica. Havia o pão visível, que sustentava a vida biológica, e o pão invisível, escondido na arca, que sustentava a identidade teológica. Mas o tempo não para. O pote foi selado. A arca foi fechada. E a vida no deserto continuou. O choque da novidade desapareceu completamente. O maná tornou-se o novo normal. As crianças nascidas no deserto nunca tinham visto um rio, nunca tinham visto uma cidade, nunca tinham visto um campo de trigo. Para elas, pão cair do céu não era milagre, era natureza. Era como a chuva. O céu é azul, a areia é quente e o pão é branco. Essa era a realidade delas. A geração que saiu do Egito, a geração de Elisur, a geração que conheceu o gosto do peixe do Nilo, a geração que tremeu de medo e cobiça, começou a morrer. Um por um, os funerais aconteceram na areia. Moisés viu rostos conhecidos envelhecerem e desaparecerem.
O deserto tornou-se um vasto cemitério da incredulidade. 40 anos é muito tempo. É tempo suficiente para uma cultura inteira ser substituída. Aos poucos, o acampamento mudou de cara. Os velhos reclamões, viciados no Egito, se foram. Em seu lugar, levantou-se uma geração magra, forte, bronzeada pelo sol, disciplinada pela marcha e nutrida exclusivamente pelo maná. Eles não tinham memória gustativa do Egito para atormentá-los. Eles não sonhavam com pepinos, porque nunca tinham visto um pepino. O paladar deles foi formado pelo azeite fresco e pelo mel do céu. Eles eram homens do maná. Eram puros. Eram guerreiros nascidos na escassez e sustentados pela providência. Essa nova geração, liderada por Josué e pelo velho Calebe que sobreviveu pela sua fé, estava pronta para algo que seus pais não conseguiram: confiar. Eles chegam às margens do rio Jordão. Moisés morre e é sepultado pelo próprio Deus. Josué assume. O rio se abre. Eles atravessam. Pise na terra de Canaã com eles agora. A grama é verde. Há árvores. Há cheiros diferentes no ar. O cheiro de terra úmida, de flores, de frutas. Para quem viveu 40 anos respirando poeira e vendo pedras, aquilo era um ataque sensorial de beleza. Eles acampam em Gilgal, nas planícies de Jericó. É o 14º dia do mês de Nisã. Eles celebram a Páscoa. Mas desta vez, eles não comem apenas o cordeiro e as ervas amargas. O texto de Josué 5:11 diz: "E comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães ázimos e espigas tostadas." Imagine o som crocante da espiga tostada. Imagine o sabor terroso, complexo e denso do trigo de Canaã. Foi a primeira refeição natural da vida da maioria deles. Eles foram dormir naquela noite com a barriga cheia de trigo. O sol se pôs. A expectativa habitual, enraizada em 14.600 manhãs consecutivas, era de que, ao amanhecer, o chão estaria branco novamente. O hábito é a segunda natureza. Eles esperavam o maná como esperavam o nascer do sol. Mas a manhã seguinte, a manhã do dia 16 de Nisã, traria o maior silêncio da história de Israel. Josué sai de sua tenda. Ele olha para o chão. Nada. Apenas orvalho. Apenas terra. Apenas grama. Nenhum grão branco. Nenhuma coisa fina. O supermercado celestial fechou as portas sem aviso prévio. O contrato de 40 anos expirou na noite anterior. O choque dessa manhã final é muitas vezes subestimado. Imagine o pânico inicial. O que vamos comer? Mas então, a realização. Olhe em volta. Estamos na terra que mana leite e mel. Não precisamos mais do pão de anjo, porque agora temos o pão dos filhos herdeiros. O dia 16 de Nisã, no ano da entrada em Canaã, marcou o fim da infância de uma nação. Tente visualizar a estranheza daquela manhã. Durante 40 anos, o calendário biológico de cada israelita foi regido por um único evento: a queda do maná. Era o relógio despertador de Deus. O sol nascia, o maná aparecia. Era uma lei física tão constante quanto a gravidade. Se você soltasse uma pedra, ela caía no chão. Se o sol nascesse, havia pão. Mas naquela manhã, em Gilgal, quando eles abriram as tendas, a grama estava apenas molhada de orvalho. O tapete branco não estava lá. Para um homem de 40 anos, alguém que nasceu no segundo ano do Êxodo, aquilo era inconcebível. Ele nunca tinha visto o mundo sem maná. A realidade dele era definida por aquela substância. Imagine se você acordasse amanhã e o céu não fosse azul, mas verde. Ou se a água não molhasse. Era uma ruptura na estrutura da realidade. O primeiro instinto naturalmente deve ter sido o pânico. Deus nos esqueceu? Fizemos algo errado ontem na Páscoa? A provisão foi cortada? O medo do abandono, aquele velho fantasma do deserto, tentou assombrar o acampamento uma última vez. Mas então, a memória do dia anterior veio à tona. O gosto do trigo tostado ainda estava na boca. As espigas de milho de Canaã, os frutos das árvores que eles não plantaram, mas que agora possuíam. Eles olharam para o chão vazio, e lentamente, a ficha caiu. O supermercado não estava em greve. Ele havia sido desativado porque a fazenda estava aberta. Josué 5:12 registra o óbito do milagre com uma frase seca e definitiva. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná.
Não tiveram mais. Finito. Acabou. Esse momento representa o corte do cordão umbilical divino. O maná era comida de bebê espiritual. Era Deus mastigando a comida e colocando na boca do filho. Era a nutrição direta, intravenosa. Enquanto eles eram escravos fugitivos e nômades vulneráveis, Deus os tratou como recém-nascidos que não podiam se sustentar. Mas agora, eles eram conquistadores. Eles estavam na Terra Prometida. E na Terra Prometida, a regra do jogo muda. Deus não cria adultos para serem dependentes de mamadeira. Ele cria filhos para governar, plantar, colher e gerenciar. A transição do maná para o fruto da terra é a transição da providência vertical para a providência horizontal. Com o maná, o olhar era para cima. A bênção caía. Com a agricultura, o olhar é para baixo e para frente. A bênção brota. Isso exigia um novo tipo de fé. Uma fé mais madura e, ousaria dizer, mais difícil. A fé no maná era visual e imediata. Caiu, comi. A fé na agricultura é processual e demorada. Você planta a semente e a enterra. Parece que jogou fora. Você espera a chuva, que você não controla. Você espera o broto. Você luta contra as pragas. Você espera a colheita meses depois. Deus estava dizendo: eu ainda sou o seu provedor. Mas agora, eu não vou colocar o pão na sua cesta. Eu vou colocar a força no seu braço e a chuva na sua terra. Vocês vão trabalhar junto comigo. Era o fim da mágica e o início do milagre natural. Imagine o impacto cultural disso. De repente, a economia de Israel teve que ser inventada do zero. No deserto, não havia ricos nem pobres, porque ninguém podia acumular maná. Era o comunismo divino perfeito. Todos tinham o mesmo Homer. Mas em Canaã, com a agricultura e a posse da terra, a desigualdade se tornaria possível novamente. Alguns trabalhariam mais, outros menos. Alguns teriam terras melhores. A responsabilidade moral agora recaía sobre eles. Deus parou de equalizar as porções sobrenaturalmente. Agora, eles teriam que seguir as leis de generosidade que Moisés deixou. Deixar os cantos do campo para os pobres, não colher os rebuscos, cuidar das viúvas. A caridade não seria mais automática, Deus suprindo a falta do fraco na vasilha. A caridade teria que ser intencional, o fazendeiro rico decidindo ajudar o vizinho. O fim do maná foi o teste final de caráter. Será que eles seriam generosos quando a generosidade dependesse deles e não de um ajuste mágico na vasilha? E havia também o desafio tecnológico. Aquela geração de guerreiros sabia lutar com espadas, sabia marchar, sabia montar e desmontar o tabernáculo. Mas eles não sabiam plantar. Eles eram filhos do deserto, não fazendeiros. Canaã não era como o Egito. No Egito, a agricultura era irrigada pelo Nilo. Era engenharia hidráulica. Você bombeava a água com o pé. A terra era plana. Canaã é uma terra de colinas e vales. Deuteronômio 11:11 diz que é uma terra que bebe a água da chuva dos céus. Eles tiveram que aprender uma nova profissão do zero. Tiveram que olhar para os cananeus, antes de expulsá-los ou enquanto conviviam com os remanescentes, e aprender. Como se ara essa terra pedregosa? Quando se planta a cevada? Como se poda uma videira? O cessar do maná forçou Israel a se integrar à realidade física do mundo. Eles deixaram de ser uma bolha sobrenatural flutuando sobre a terra e passaram a ser uma nação enraizada nela. E, psicologicamente, deve ter havido um luto silencioso. Sim, eles reclamaram do maná. Chamaram de pão vil. Disseram que estavam enjoados, mas o ser humano é nostálgico por natureza. Tenho certeza de que, anos depois, quando a seca vinha, ou quando as pragas de gafanhotos atacavam as plantações em Canaã, algum velho israelita olhava para o céu e suspirava. Lembra dos velhos tempos? A gente só acordava e estava lá, sem arado, sem suor, sem medo de não chover. Era doce como mel. A gente não sabia o quão bom era. Nós só valorizamos a graça total quando temos que viver pelo esforço. Mas havia uma doçura maior em Canaã, que o maná não podia oferecer. A doçura da posse. O maná era um empréstimo diário. A terra era uma herança. Comer o pão que você plantou, na terra que Deus lhe deu,
tem um sabor de dignidade que o pão gratuito não tem. A última manhã do maná foi também a primeira manhã da nação. Eles deixaram de ser hóspedes de Deus para se tornarem parceiros de Deus. E o que aconteceu com o gosto? O paladar deles teve que ser reeducado novamente. O maná era quimicamente perfeito, uniformemente saboroso. A comida da terra era variada, imperfeita, com texturas rugosas, cascas, sementes, amargor e doçura misturados. Era a vida real. Deus os estava introduzindo na complexidade da criação. O milagre do maná durou exatamente o tempo necessário. Nem um dia a menos, nem um dia a mais. Ele começou quando os estoques do Egito acabaram e terminou quando os estoques de Canaã começaram. Deus não sobrepõe provisões. Ele não desperdiça milagres. Se você tem trigo, ele não vai mandar maná. Se você tem remédio, ele pode não curar com um toque. Deus usa o natural sempre que o natural é suficiente. Ele usa o sobrenatural quando o natural se esgota. O relógio ticking do deserto parou. O ritmo agora era o das estações: plantio, colheita, inverno, verão. O tempo cíclico da natureza substituiu o tempo diário do milagre. Josué, o novo líder, sabia que o desafio agora era manter o coração do povo conectado ao provedor, mesmo quando a provisão parecesse vir do chão e não do céu. É muito mais fácil ver Deus no pão que cai das nuvens do que ver Deus no pão que sai do forno da padaria. O perigo de Canaã era o esquecimento sutil. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Por isso, o pote de ouro no tabernáculo era tão vital. Ele era a âncora. Ele gritava em silêncio: nunca se esqueçam de que vocês são mendigos que viraram príncipes. Tudo o que vocês têm veio daquele tempo em que não tinham nada. Enquanto o sol subia alto sobre Gilgal naquele dia 16 de Nisã, os israelitas começaram a afiar suas foices e enxadas. As espadas ainda seriam usadas para conquistar, mas as ferramentas de agricultura seriam usadas para permanecer. O céu estava vazio de pão, mas cheio de promessas. E a terra, antes proibida e guardada por gigantes, agora se abria sob os pés deles, pronta para ser fecundada pelo trabalho de um povo livre. O ciclo da dependência radical acabou. O ciclo da responsabilidade pactual começou. Eles não eram mais crianças no deserto. Eram homens e mulheres na terra. Quando olhamos para trás, para essa saga de 14.600 dias de pão caindo do céu, percebemos que a história do maná nunca foi realmente sobre comida. Se fosse apenas sobre nutrição, Deus poderia ter criado os israelitas com um metabolismo de camelos, capazes de sobreviver sem comer por semanas. Ou poderia ter feito brotar florestas instantâneas no deserto. O maná foi, acima de tudo, uma ferramenta de relacionamento. Foi um mecanismo desenhado para quebrar o orgulho da autossuficiência e forçar um encontro diário entre o Criador e a criatura. Pense nisso. Durante 40 anos, nenhum israelita pôde dizer: eu conquistei meu pão. Todos, do sumo sacerdote ao menor da tribo de Dan, tiveram que admitir diariamente: eu recebi meu pão. O maná nivelou a nação. Ele destruiu a meritocracia humana e estabeleceu a graciocracia divina. Mas essa história não termina nas margens do Jordão. O eco do maná atravessa os séculos e explode com força total em um dia poeirento na Galileia, 1500 anos depois. Jesus está diante de uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ele acabou de multiplicar pães e peixes. O povo comeu. O povo ficou satisfeito. E imediatamente, o gene do deserto despertou na multidão. A memória ancestral gritou. Eles olharam para Jesus e não viram o Filho de Deus. Viram um Moisés 2.0. Viram uma máquina de comida gratuita melhorada. Eles correm atrás de Jesus no dia seguinte. E o diálogo em João capítulo 6 é fascinante porque é uma reedição do debate do deserto. A multidão diz basicamente: nossos pais comeram o maná no deserto. Moisés nos deu pão do céu. Você fez um lanchinho ontem. O que mais você pode fazer? Você pode manter o fluxo constante como Moisés? Eles queriam a volta do sistema de assistência social divina. Eles queriam a barriga cheia sem o trabalho do arado. Jesus, então, solta a frase que decodifica todo o mistério do Êxodo. Ele olha nos olhos daquele povo faminto por milagres e diz: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Eu sou o pão da vida.
vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Essa declaração é brutal e libertadora. Jesus está dizendo: o maná era apenas a sombra. Eu sou a substância. O maná sustentava a vida biológica por 24 horas, mas não podia impedir a morte. Quem comeu o maná, eventualmente, envelheceu e foi enterrado na areia. O maná era combustível para uma jornada terrestre, mas eu sou o combustível para a eternidade. De repente, o dilema da vasilha vazia ganha um novo significado. O vazio que sentíamos no deserto, aquele medo de não ter o amanhã, não era medo de fome física, era um medo existencial de estar sozinho no universo. O maná veio para dizer: eu estou aqui. Jesus veio para dizer: eu estou em você. E a promessa final do maná aparece no último livro da Bíblia. No Apocalipse, a promessa para quem vencer não é uma coroa de ouro ou um trono, mas isto: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Lembra do pote de ouro dentro da arca? Aquele maná que nunca estragou? Aquele maná que estava na presença íntima de Deus, onde ninguém podia entrar? É isso que é prometido. Não o maná do chão, que qualquer um podia pegar, mas o maná da intimidade, reservado para quem atravessa o véu. É uma promessa de acesso e satisfação que nunca termina. Hoje, nós não estamos no deserto de Sim. Temos supermercados, geladeiras, contas bancárias e aplicativos de investimento. Criamos sistemas sofisticados para garantir que nunca, jamais, precisemos depender de algo que caia do céu. Construímos nossos próprios silos no Egito moderno para silenciar a ansiedade do futuro. Mas, se formos honestos, no silêncio da noite, quando as distrações cessam, muitos de nós ainda sentimos aquela alma seca. Temos a despensa cheia, mas o coração vazio. Temos a segurança do estoque, mas não temos a paz da confiança. Talvez a lição final do maná para nós, hoje, seja um convite a vivermos com as mãos um pouco mais abertas. A pararmos de tentar estocar felicidade, estocar controle, estocar garantias. O convite é para acordarmos amanhã e, em vez de corrermos freneticamente para garantir a vida, pararmos por um momento, olharmos para o chão da nossa existência e perguntarmos: Deus, qual é a porção de graça que o Senhor tem para mim hoje? Eu não quero a de ontem, nem a de amanhã. Eu quero a de hoje. O milagre não é ter tudo garantido para os próximos 40 anos. O milagre é ter a certeza de que, quando o sol nascer amanhã, a misericórdia estará lá, branca, fresca e pontual, esperando para ser colhida. A grande pergunta que fica para você levar para a sua semana é esta: onde você está guardando maná em potes escondidos por medo do futuro? E o que aconteceria se você tivesse a coragem de jogar esse estoque fora e confiar apenas na provisão diária? Se essa jornada pelo deserto mudou a forma como você enxerga suas próprias necessidades e ansiedades, não deixe essa reflexão morrer aqui. Inscreva-se no canal para continuarmos escavando essas histórias juntos. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um deserto agora. Talvez seja exatamente o alimento que a alma dessa pessoa precisa hoje. Até a próxima história.